Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o zelo por tua casa me consome. É verdade, nós temos uma grande preocupação de cuidar do templo, matéria. Nós arrumamos para deixar da melhor forma, esteticamente, arrumado, com bastante zelo, cuidado, para acolher a todos. Templo, um lugar sagrado, lugar de oração. Isso não é contestado. Porém, Jesus está falando também aqui do templo-corpo. O templo como o corpo como morada do Espírito Santo de Deus. Há 2 realidades: o cuidado com o templo material e o cuidado com o templo-corpo. No início do Evangelho, Jesus fala de algo que estava acontecendo, que era a exploração da fé das pessoas, que não é tão diferente dos templos de hoje. Quando Jesus chega ali naquele templo, encontra todos aqueles vendedores ao redor do templo para explorar a fé das pessoas. Elas tinham que vir pelo menos 1 vez por ano ao templo de Jerusalém para colocar as oferendas no altar do Senhor como sacrifício para expiação dos seus pecados. E como faziam longas viagens, não tinham como trazer os animais. Então eles compravam ali aqueles vendedores que ficavam ao redor do templo. E a partir daí, sendo assim, a necessidade daqueles que precisavam fazer seus holocaustos, suas oferendas, então havia a exploração. E é desse fato que Jesus está contestando. Quando Jesus derruba a mesa dos cambistas, quando Jesus coloca os animais para correrem, Jesus está ali sendo um ato de protesto contra a exploração da fé daquele povo. Porque como não tinha como trazer viagens longas, então eram explorados por aqueles homens. Então Jesus contesta e vai protestar naquela ação. Logo em seguida também Jesus é questionado por que faz aquilo, né? Jesus vai dizer: olha, destrói esse templo e eu levantarei em 3 dias. Eles não entenderam o que de fato Jesus estava dizendo. Só posterior é que eles vão entender que Jesus falava exatamente da sua morte. Os 3 dias, né? O 3º dia ele ressuscitará. Já está falando da ressurreição e ao mesmo tempo falando do corpo como templo e morada do Espírito Santo. E é isso, amados irmãos e irmãs. Precisamos ter este cuidado, o zelo pelo nosso corpo, o zelo pelas coisas de Deus. Nós somos também coisas de Deus, nós somos filhos de Deus, né? Então, assim como a gente tem que ter o cuidado com o templo matéria, o templo físico, nós precisamos ter o cuidado também com o nosso corpo, que somos, na verdade, templo e morada do Espírito Santo. E aí Jesus, então, ele quer frisar novamente, né? Olhe, né? É o zelo por tua casa me consome. Amados irmãos e irmãs, que esta palavra de Deus possa provocar em nós uma grande revolução. Que nós podemos, de fato, fazer uma grande reforma
em nossa vida, de nossas atitudes, do nosso agir. Nós não podemos fazer e ser de qualquer jeito, porque nós somos e devemos ser morada do Espírito Santo. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.